A irmã Cassiane Quatrin, diretora da Escola Maria Rainha, juntamente com a professora Ariela, estiveram em nossa redação durante esta semana e fizeram um convite super especial. Um grande espetáculo que acontece no próximo sábado. Elas contam pra gente. A irmã também destacou as atividades online e também a possibilidade de retorno das aulas. De acordo com ela, as atividades presenciais não retornam na escola no dia 31 de agosto, conforme calendário do governo do estado. No ano passado, a gente começou um grupo de dança contemporânea e um grupo de jazz na escola, sendo que a dança contemporânea virou companhia, né, para participar de festivais e espetáculos. Premiada, né? Premiadas. E antes disso também tinha, né, mas era com outros profs. E esse ano a gente já tinha começado, inclusive, se preparar para espetáculo, que seria em julho, né, o nosso primeiro espetáculo. E aí, com essa questão toda da pandemia, a gente teve que mudar um pouco os planos, né? E aí, dessa forma, a gente começou com as aulas online também de dança, para que a gente não parasse totalmente. É que, na verdade, faz parte do currículo, não só daquele currículo da sala de aula, né, irmã? Daquele dia a dia de caderno, lápis. A gente tem outras atividades, a gente acompanha aulas de educação física, diversas atividades que precisam ter continuidade nesse período. Com certeza, né? Até porque isso faz muita falta para as nossas crianças e adolescentes, né? Nós vivemos num período em que somos obrigados a ficar em casa, somos privados do convívio social e principalmente as crianças e os adolescentes, eles sentem muita falta do contato, do toque, da expressão corporal, né? E para amenizar este período, então, a gente buscou continuar as atividades diferenciadas, né? Principalmente a questão da dança, para que as crianças e os adolescentes possam ter essa possibilidade de, mesmo estando dentro de casa, se movimentar, se exercitar e, principalmente, fortalecer os vínculos, né? Porque eles são um grupo, pertencem a um grupo e sentem muita falta desta convivência. Então, de forma online, a gente tenta amenizar este período, né? E até a questão das aulas de educação física, né? Os alunos, se tem algo que eles amam no dia a dia da rotina escolar, é a prática da educação física. Principalmente na escola, pelo fato deles terem o contato, poderem exercitar-se, poderem conviver, né? Toda essa questão do esporte, ela cativa as crianças e os adolescentes também. E o nosso professor, nosso querido professor Alcemar, um professor que está há tanto tempo conosco, e ele realmente se reinventou neste período, porque com certeza jamais ele pensou que um dia ele estaria dando aula de educação física diante de uma tela de computador, para que os alunos possam realmente fazer e que façam e que gostem de fazer, né? E o professor Alcemar, ele é muito preocupado com a qualidade do trabalho que ele realiza. Então, ele frequentemente visita a escola, né? Para tentar ver como é que estão as aulas dele, como é que estão os retornos, né? Porque ele sabe da importância, né, do quanto é saudável a prática do esporte, né, e que no momento as crianças estão impedidas, né, e ele busca formas diferentes, atividades, brincadeiras, para que torne este momento mais prazeroso possível, né? Porque sem uma bola, sem uma quadra na frente, fica muito mais difícil, né? Mas a gente fica muito feliz porque as crianças, quando enxergam o professor Alcemar, eles vibram. Independente, né, se é em casa, se é na escola. Esses dias eu estava conversando com um menino, né, e eu perguntei como é que estão as aulas de educação física. E ele disse, é tão bom porque a gente pode se movimentar, a gente pode se mexer, né? Claro, o que acontece, né? Nas aulas online é aquela questão, a gente tem que prestar atenção, é muito mais difícil porque eles estão em casa, as atrações são muitas, é um irmão brincando, outro jogando, outro assistindo televisão, né? Chega, outro sai. Um chega, outro sai, tudo atrai, né? E aí os pais acabam que ficando em cima, né? Presta atenção,
né? Olha para prof, né? Então, dá fome, dá vontade de ir no banheiro. Isso acontece de tudo, né? Até aqueles que não são fáceis de se alimentar, né? Nessa hora até fome dá, né? E esses dias o professor Alcemar estava de aniversário, né? E eu entrei numa aula e um menininho disse assim, a gente está esperando o prof chegar pra gente cantar os parabéns. E aí me chamou a atenção porque ele disse assim, se eu tivesse que fazer um cartão hoje pro prof Alcemar, eu ia escrever uma coisa, que ele fala sempre. Disciplina. Eu achei o máximo, porque é algo, né? As crianças já sabem e eles vão crescendo com essa prática, né? Qual a importância, né, da gente ter disciplina, e né? Eles precisam, mesmo estando em casa, né? A criança precisa de uma rotina. Né? Precisa se disciplinar, de fato, né? Quando eu estou fazendo uma atividade, eu preciso tentar me focar o máximo naquela atividade. E na vida, tanto na vida de estudante quanto na vida profissional depois, a gente vai precisar sempre, que as cobranças acontecem, dessa questão da disciplina. Então, eu brinquei com as crianças, né? E disse que bom que vocês sabem disso, né? E até porque aquilo que você dizia, Carla, que isso é algo bem forte, que o professor trabalha bastante nas aulas práticas, né? Presenciais, mas que agora, nas online, ele também vem insistindo, né? Às vezes ele enxerga um lá deitado na cama, né? Atirado no chão, porque a preguiça, ela é normal, né? E aí tu está em casa, no sofá ou na cama, automaticamente, né? Então, esse estímulo para que eles façam, de fato, uma atividade em que eles possam se expressar. Né? Até para relaxar um pouco, porque é um período tenso que a gente está vivendo, né? Prof. Ariela, o professor está se reinventando também neste momento, né? Imagina na aula de dança, muito diferente nesse momento. A todo momento, mas eu acredito que esse período eu sou nova, né, na profissão, mas eu acredito que esse período é um período que foi demais a transformação, né? Lá em casa, por exemplo, meu quarto é muito pequeno, então para dar essas aulas de dança é um tira-mesa, tira-cadeira, tira-cama, pinta a parede. A gente está reinventando até o próprio espaço da nossa casa, né? Então eu sei que nos dias de aula eu preciso reinventar totalmente a minha casa. É a cama que fica no meio da casa, é a mesa que fica no meio da casa. É alguém que tem que estar em casa para me ajudar a fazer toda essa transformação do ambiente. É uma estrutura toda. Exatamente. Né? Com certeza, essa questão fez com que todos os professores se reinventassem muito, porque não é simplesmente eu transferir uma aula presencial para uma aula online, né? Porque a atenção do aluno não é a mesma, não tem como ser, né? Então, aquele toque do professor, até ontem nós tínhamos reunião com os pais das duas turmas de primeiro ano, né? Porque imaginem um processo de alfabetização acontecendo de forma online. Né? E foi muito legal assim da gente escutar a partilha das famílias e de perceber o quanto a gente conseguiu crescer e se reinventar e se aprimorar de março até agora, que nós estamos em agosto, né? Porque o professor, ele tenta uma coisa, ele tenta outra, aí vê, isso não funcionou, isso dispersou, isso agitou, isso ajudou. Então, a gente precisa ir, enquanto equipe, as reuniões, elas são praticamente que o dia inteiro, né? A gente brinca que aonde a gente entra tem um link de uma reunião, né? Porque a gente precisa se reunir com os professores, a equipe pedagógica, né? A equipe diretiva, para ir sempre pensando e tentando alinhar, porque é algo que a gente nunca fez. E nós jamais imaginávamos que iríamos nos alongar tanto neste período. Mas ficamos muito felizes ontem com a reunião em que os pais partilharam muito o quanto eles percebem o progresso das crianças. E graças a Deus, mesmo com as atividades online, os alunos estão lendo. Né? Os alunos estão lendo, estão escrevendo, cada um no seu tempo, no seu processo, porque isso não é uma mágica que acontece todo mundo junto, né? E ainda mais neste período à distância, da forma como está acontecendo. Então, assim, as crianças, a gente perceber, entrar nas aulas online, perceber esse avanço, sabe? Aquela criança que reconhecia as letras lá no início do ano, mas que agora já está formando palavras e frases, isso é muito gratificante para o professor, para a escola, que tanto tem
né, se esforçado para que esse trabalho ele aconteça da melhor maneira possível. Irmã, a gente escuta muito, o ano está perdido. A senhora acredita nisso? De forma nenhuma, né? A gente não pode pensar e acreditar nisso, até porque todo esforço que está sendo feito por parte das escolas, dos professores e das famílias, né? Porque, por exemplo, eu falo da nossa realidade, né, que conheço mais, desde março, quando nós paramos, nós não perdemos nenhum dia, né? No início a gente encaminhava a atividade, daí fomos percebendo que não estava sendo muito produtivo, iniciamos as aulas online e os alunos estão aprendendo sim, né? Claro que não é igual à atividade presencial, de forma nenhuma. Podem ficar lacunas neste processo? Podem, vão ficar, com certeza. Mas a escola toda, assim como a gente está, periodicamente se reunindo e pensando para que esse processo agora ele aconteça de forma mais eficaz, a gente também já está pensando no próximo ano. Né? Como é que nós vamos proceder no próximo ano? Né? Com certeza, o ano seguinte, todo professor precisa levar em conta o processo anterior. Né? E este início ele vai ser de retomada, né, de sondagem para realmente perceber que lacunas ficaram, né, quais as dificuldades que precisam ser intensificadas no ano seguinte. Então, de forma nenhuma, o ano letivo está perdido. Nós estamos reorganizando o calendário, praticamente está pronto até quando nós vamos ir com atividades, né? A gente não está contando dias letivos, mas sim horas aula, né? E a nossa preocupação é a aprendizagem dos alunos. Nós estamos agora já no início do mês, todos os alunos vão receber um boletim, né? Os alunos que são dos anos que recebem pareceres, do primeiro e segundo ano, cada um vai ganhar o seu parecer, de forma online, claro. E os outros alunos também, a gente já fechou as notas, já fizemos conselhos de classe, né? Então, o processo avaliativo, ele foi adaptado, com certeza, mas ele foi e está sendo feito neste período também, né? Então, assim, logo mais, cada criança vai ter um retorno quantitativo, que a gente diz, né? Porque a gente precisa de um número, né? Para saber, os pais gostam muito e precisam. Está aprendendo, não está aprendendo, e aí a gente se surpreende, porque nós temos alunos que nos surpreenderam nestas atividades online, né? Porque cada um tem facilidade de alguma forma. Tem gente que na sala de aula era excelente e continua. E tinha gente que em sala de aula presencial tinha mais dificuldade e que agora nas aulas online amadureceu, né, desabrochou e despertou outras realidades, né? Então nós tivemos muitas surpresas. Claro que temos dificuldade, temos a dificuldade da internet, que uma hora conecta, outra hora não, aí cai, um aluno entra, o outro sai, né? Mas essa paciência, essa flexibilidade a gente precisa ter e a gente compreende a realidade das famílias, né? É todo mundo conectado. Né? E isso faz com que a conexão às vezes oscila. Então começa a chover, muda o tempo, né? Tudo isso a gente sabe. Mas o processo está acontecendo e há aprendizagem sim. E a gente precisa valorizar e aproveitar tudo isso. Porque as famílias estão dando o máximo, né? Estão se envolvendo. E a gente sabe que tem muitas realidades que estão cansadas, né? Porque a gente não estava acostumado. Mas nada está perdido. Tudo aquilo que foi feito é aprendizagem e vai ficar para a criança, com certeza. E eu acho que vai ser um ano que jamais ele será esquecido. Os pais são mais exigidos também. Eu acho que é por isso que a gente às vezes não tem tanta paciência, porque a gente não dava atenção que eles mereciam. Muitas vezes, não é algo unânime, né? Como a gente e eu estava partilhando ontem na reunião de pais. Talvez os pais nunca participaram tão de perto do processo de aprendizagem das crianças que nem agora, né? Porque tem uma parte que a escola faz, mas tem a parte que a família
precisa fazer. E se a família não faz essa parte, aí fica um caminho sem retorno, sabe? E aí a criança tem mais dificuldade, né? Mas quando que um pai iria acompanhar tanto o processo da alfabetização que nem ele está acompanhando agora? Né? Que agora não é a prof que descobre que o fulaninho está lendo, mas é a mãe, é o pai, e isso também é gratificante, né? Então, a escola entrou dentro de casa, as famílias, né, dentro da escola, então dentro da casa do professor, a gente vai invadindo de certa forma os espaços, né, mas vai fazendo essa partilha e vai aprimorando os processos, né, e eu penso que ele é um tempo de muito aprendizado. E aí agora a gente vai ao nosso assunto principal, que é esse grande espetáculo, e a prof conta pra gente quando e como será. Então, Carla, contando um pouquinho de como surgiu a ideia, né? No ano passado a gente teve aqui na rádio, né? Conversou com vocês que a gente ia se preparar com um espetáculo, enfim. E aí, então, desde o início do ano a gente já estava se preparando para esse espetáculo. Só que com a questão da pandemia, né? Nossos planos foram por água abaixo, como dizem, né? E eu não gostaria que as meninas perdessem tanto o vínculo, como a irmã falou, quanto esse contato com a dança, essa euforia que elas estavam em coreografar, em criar espetáculo, em ir ao público. Então, conversei com a irmã e fiz essa proposta de que a gente fizesse um espetáculo online, é claro. Conversei com as mães, todas apoiaram, e aí então surgiu a ideia de vamos fazer um espetáculo, para que não perdêssemos então essa euforia da dança, essa euforia de fazermos arte e levá-la ao público. Então, o que aconteceu foi que pensei muito sobre o que tratar num espetáculo online em meio a uma pandemia. Sobre o que falar, né? E muito guiada por Deus, me surgiu o porquê não falar exatamente sobre isso. Por que não falar sobre essas transformações que estão acontecendo na nossa vida? E aí surgiu a ideia que hoje a gente não está offline e a gente não está online. O nosso status é de transformação. E aí surge o nome do espetáculo e surge toda a cronologia, né? Todo o roteiro que conta um pouco de como foi esse impacto de eu ter que ficar só em casa, de isolamento social. Do que eu me arrependo de não ter feito quando eu podia estar na rua, quando eu podia ter contato físico com as pessoas. O que eu estou me transformando, o que em mim está se transformando, o que na sociedade, nas pessoas estão se transformando. E como eu pretendo sair disso? Como eu pretendo estar quando isso acabar? Então, o nosso espetáculo ele traz essa cronologia do impacto do início do isolamento até o como eu quero sair disso, como eu quero estar quando isso sair. Transformado de alguma forma, né? Em algum aspecto transformado. E aí, esse é o recado que a gente quer deixar para as pessoas, né? Sobre esse nosso período de transformação, né? Tanto na parte pessoal, né, quanto na parte de viver, de conviver com os outros, né? Tá tudo diferente. Quando ele acontece, de que forma a gente vai poder acompanhar? Ele acontece no dia 29 de agosto, no sábado, né? Não nesse sábado, no outro, às 20 horas, pelo Facebook da Escola Maria Rainha, pela página do Facebook. Ele é uma transmissão ao vivo. Isso está sendo preparado há algum tempo? Como acontecem os ensaios? Quantos participantes a gente tem? A companhia em si, ela tem 18 bailarinas e os ensaios são totalmente online. A gente não teve nenhum encontro físico para preparar o espetáculo. Ele foi preparado, até eu costumo dizer, né, que eu faço a direção geral do espetáculo, porém, comigo eu tenho 18 famílias fazendo a direção em cada uma das casas, né? E então, ele foi todo feito, né? Foi gravado, foi ensaiado, coreografado, corrigido à distância. O que foi um grande desafio, porque a gente que trabalha com arte, principalmente com a arte da dança, a gente está acostumado a pegar, a corrigir, a tocar no aluno, a tocar no bailarino para que ele possa se corrigir melhor. E hoje eu fiz um espetáculo, a gente, né? Como equipe, como staff, fizemos um espetáculo em que eu não toquei em ninguém e que eu precisava de uma internet boa para ver os bailarinos, em que eu precisava de uma internet boa para que eles me vissem também. Então, a gente dependeu de muita coisa
para fazer esse espetáculo, né? Então foi um grande desafio pra gente como equipe, né? Alunos, pais, eu, né? Todos nós. E esse ensaio acontece todos juntos, cada um na sua casa, de forma... Exatamente, exatamente. Eu no meu quarto e elas no quarto delas, né? Eu costumo dizer até, a gente está publicando bastante isso na internet, que o espetáculo é da nossa casa para casa das pessoas, né? Porque ele é feito totalmente na nossa casa. E assim a gente criou o espetáculo, coreografou, gravou. Teremos figurino, tudo? Sim. Aí com a questão toda desse isolamento social, e a gente está trabalhando, né, como temática, o isolamento social, a gente faz a questão de figurino e a questão de acessórios, figurino, enfim, cenário, tudo relacionado à casa, né? Porque o isolamento social é o estar em casa. Então, sim, temos figurinos, né? Que interessante, né? É muita transformação mesmo, é Sim. adaptação, e colocar isso através da dança foi um desafio mesmo para vocês. Sim, foi um desafio, exatamente. Então é no outro sábado, Exato. dia 29, é isso? Isto. Dia 29, através da página da escola, do Facebook, todos poderemos acompanhar o horário? 8h da noite. A página da escola é Maria Rainha Notre Dame. Isto. Né? Notre Dame Maria Rainha. Na próxima semana a gente vai reforçando, né, esse convite, lembrando, que a gente Sim. às vezes não memoriza, assim, mas vamos durante a semana que vem colocando, lembrando. E na página né? da escola, até no Instagram, né, e na página da staff, que é da companhia, cada dia uma bailarina está fazendo o convite, né? Então Joia. elas estão gravando em casa. Eles não gostam quase de fazer vídeo, né? Não, um TikTok, né? Aham. Elas adoram, né? Elas estão gravando cada dia uma, né? Então a gente tem postado, compartilhado para ir lembrando, né? Porque nós vivemos um momento que são muitos convites de atividades online. É um link, é uma live, né? E então a gente precisa ir lembrando para que chegue no dia a gente não esqueça, né? Então, e possa de fato apreciar. E as próprias bailarinas estão muito ansiosas, né? Porque primeiro que elas nunca fizeram um espetáculo em que elas vão assistir, né? Porque geralmente elas estão atuando e o público está assistindo, né? E desta vez elas vão atuar e ao mesmo tempo elas vão assistir-se, né? Então, junto com as próprias famílias, né? Elas estão bem animadas, né? E nós, enquanto escola, também apoiando e incentivando, porque a arte, ela é preciosa. E esse tempo também tão precioso que a gente está em casa é uma ocupação para elas, é um entretenimento também, né? Sim, também. Isso, porque daí, intercalando as aulas, né, as atividades que elas têm, as aulas online, faz uma tarefa e faz outra, né? Então, esse próprio ensaio, isso motiva elas, né? Quantas vezes não ensaiaram e gravaram, né? Algumas mães relatam que até que elas não se acharam perfeitas, elas não pararam de tentar e de gravar, né? Sim. Então... Tiveram algumas mães que me mandaram as cenas que não vão ao ar, né? Que são os erros de gravação, literalmente. E é muito engraçado, né? Porque é o cachorro que entra, é o cachorro que late, é o gato em cima do sofá. Então, é muito cotidiano mesmo o espetáculo, né? E aí, quem fez essa junção toda de todas essas imagens, com muito cuidado, com muita poética e sensibilidade, foi a Laura Rubin, né? Ela fez todo esse trabalho junto conosco, participou de todo o processo criativo para entender o que a gente queria passar, qual era a nossa mensagem. E aí, então, ela fez um trabalho muito bacana e juntando o meu trabalho com o dela, aliás, o nosso trabalho com o dela, né? Ficou um trabalho muito legal e muito de verdade, assim. Ele é muito verdadeiro. O próprio cartaz, né, Proferiela, que está sendo divulgado nas redes sociais, ele foi elaborado, né? Isso, e se perceber, que é a silhueta delas. É a silhueta das próprias bailarinas. Que interessante. Né? E a gente que conhece bem elas identifica perfeitamente quem é uma e quem é outra. Essas são as maiores do grupo, né, no caso. São as alunas do 9º ano, essas aí. Isso.
Irmã, a gente está acompanhando esse cartaz, que nós também iremos publicar em nossas redes sociais, e a gente vê que nós teremos uma arrecadação de doações. Sim, a gente vai liberar no início da semana já o link de transmissão, né? Vamos deixar como lembrete no Facebook, e um link de uma vaquinha online. E a intenção, né, é que já que a gente está propondo esse espetáculo, fazer alguma coisa em troca, né? Então, a gente vai liberar esse link de uma vaquinha online. As pessoas podem fazer arrecadações na quantia na quantia que quiser, né? De valor em dinheiro. E aí, ao final, né, na próxima semana, pós-espetáculo, a gente vai fazer a conversão desse valor em cestas básicas e vamos fazer as doações. Importante, responsabilidade social também nesse momento. Isso, até para que eles se envolvam, né? E o pessoal que está assistindo também. E a gente tem participado de muitas atividades nesse sentido, né? Que as pessoas estão doando, estão arrecadando, porque a gente sabe que sempre nós temos pessoas muito necessitadas e neste período ainda mais, né? Nós temos muitas pessoas, há pouco tempo a gente fez também a nossa carreata, arrecadamos alimentos e levamos até assistência social do município, porque a assistência social faz o cadastro, sabe de fato as famílias que têm necessidades, porque às vezes a gente corre o risco, né, de alcançar e de não chegar até aqueles que mais precisam, né, e lá é feito o cadastro, todo mundo que recebe faz o registro, né, então é bem controlado. E é importante que os alunos também se envolvam, né? A gente conversa e reflete muito com eles que, enquanto eu estou em casa, tenho acesso às atividades online, né? Estou dentro de uma casa confortável, tenho alimento, né? A gente tem muitas famílias em situações difíceis, né? Que estão dentro de casa, estão tendo que ficar em casa. Muitos estão sem trabalhos, né? Então, a gente precisa ajudar as próprias crianças e adolescentes a perceberem que, além da gente, né, existe um mundo na volta e que nem todo mundo tem as mesmas condições, né? Essa responsabilidade social deles, que isso a gente vai trabalhando e formando desde criança, né? A gente não nasce com isso pronto, né? E não vai se tornar um adulto consciente se não for trabalhado isso. Verdade, isso é realmente bem importante, a gente tem que destacar. Irmã, a gente falou do nosso espetáculo, não sei se tem mais alguma coisa, prof, que faltou. Seria isso. Então, eu preciso lhe fazer essa pergunta a respeito do retorno das aulas. A gente teve um calendário do governo do estado que ele apresentava dia 31 de agosto o retorno das aulas educação infantil. A escola tem pretensão de retornar nesse dia? Não, Carla, né? Então, assim, ó, as famílias fiquem bem tranquilas de que a Escola Maria Rainha não vai retornar às atividades no dia 31 de agosto, conforme o primeiro pronunciamento do nosso governador. Nós sabemos que o governador se pronunciou, no dia seguinte ele fez mais uma fala, reiterando algumas realidades, né? Isso já está sendo os prefeitos também já se posicionaram, né? Acompanhei essa semana também uma pesquisa que foi feita com os prefeitos do Rio Grande do Sul a respeito da possibilidade de retorno ou não. O que acontece? A escola precisa elaborar o seu protocolo de retorno. Então, é uma série de itens que nós recebemos, que todas as escolas receberam, sejam elas municipais, estaduais ou privadas, que toda escola tem que estar com o protocolo de retorno pronto para quando este retorno acontecer. Então, o que a Escola Maria Rainha está fazendo? Nós já estamos com o nosso protocolo, né, o nosso plano de contingência, que é chamado, né, porque a escola tem que criar um COI local, que é um comitê, é um grupo que pensa esta proposta, cuidando de todas as normas, né, e dos cuidados. O município tem o COI municipal. O COI municipal, ele vai fazer a revisão dos protocolos elaborados pelas escolas, né? Então, o COI municipal, ele vai revisar e vai autorizar
vai dizer este protocolo está ok, este precisa ser adaptado, esse precisa de tal ajuste. Então, esse é o trabalho do COI municipal, né? Então, o COI municipal já se reuniu, dando as primeiras orientações, né? Nós, da Escola Maria Rainha, a nível de rede Notre Dame, já elaboramos o nosso protocolo de retorno, e ele está todo escrito, pronto. A gente fez a nível de rede e cada escola no seu município observou as orientações do município e de acordo com a realidade da escola. E este plano, ele vai ser encaminhado ao COI municipal. Então, existe todo um protocolo que a gente tem um tempo antes para entregar este documento, né? Então, por isso que a escola precisa se organizar, precisa estar com tudo pronto, né? E esse estar com tudo pronto é providenciar materiais, é providenciar equipamentos, tudo isso tem que ser adquirido. Quando a gente tiver a data de retorno, tudo tem que estar em pleno funcionamento, né? Então, a partir da semana que vem, vocês vão perceber que nas redes sociais da Escola Maria Rainha, da Rede Notre Dame, vários cards vão ser publicados de cuidados que serão tomados na escola quando retornar. Isso não significa que a escola vai retornar agora. A gente precisa fazer toda uma campanha de conscientização, né? Do uso da máscara, da higienização das mãos, de como se locomover no espaço físico da escola, de como encontrar as pessoas, né? De não fazer o contato, quantas pessoas poderão entrar em cada sala. Então, tudo isso vai ser divulgado nas redes sociais, né? E junto com isso, a gente está elaborando também adesivos, materiais que serão fixados no espaço físico para orientar. Depois, posterior, vai surgir um vídeo que a gente está fazendo também, que é de como a gente fazer, o aluno que entra, quais os passos que ele vai dar, qual o cuidado. Tudo isso a gente tem que estar trabalhando, a gente tem se reunido muito a nível de rede para pensar, para elaborar, para que quando a gente tiver a data, a gente esteja com tudo funcionando. Que se a gente deixar para pensar quando tiver a data, não dá tempo, né? Até porque a gente tem um prazo para entregar tudo isso e tudo isso estar funcionando, né? Então, a Escola Maria Rainha, no momento, não vai retornar, né? A gente está fazendo até uma enquete no aplicativo do School, que a escola adotou este ano, pedindo se a escola retornar, né? Você é a favor ou você é contra? Se a escola retornar, por exemplo, Carla, você vai mandar o seu filho ou você não vai mandar? Por que a gente precisa disso? Para ter esse retorno da comunidade, mas não quer dizer que nós já temos data de retorno. A gente precisa saber, por exemplo, eu vou organizar um retorno imaginando que eu vou ter 50 alunos. Daqui a pouco eu vou ter 2 alunos que irão retornar de fato, né? Então, a gente precisa ter esta noção, né? Mas a Escola Maria Rainha só vai retornar quando tiver segurança para esse retorno, né? E nós, neste sentido, vamos acompanhar muito o pronunciamento do prefeito do município, porque a gente precisa também acompanhar os índices, né? Com relação ao Covid. Como é que está no nosso município? Está crescendo ainda, né? Enquanto isso não estabilizar e tiver um retorno, é óbvio que a gente não tem como retornar. Porque o que acontece? Nós, esses dias, nos reunimos na Secretaria de Educação com o pessoal da Vigilância, com a Bruna, da Saúde, conversando um pouquinho também quais os riscos deste retorno, né? Porque a criança, ela muitas vezes é assintomática, né? Então, quando a criança apresentar um sintoma, nós já vamos ter uma família toda contaminada, nós já vamos ter os professores contaminados, consequentemente a equipe escolar, né? E todas as pessoas com quem os professores entraram em contato após essa contaminação, né? Então, o que acontece? Isso vai dar uma sobrecarga no sistema de saúde do nosso município,
né? Então, não é simplesmente, eu volto, eu uso máscara, eu me cuido, né? O nosso sistema de saúde, a gente sabe, né, que já está sobrecarregado, né, com tudo que está acontecendo. E o retorno das escolas vai acontecer esta sobrecarga ainda maior. E a gente, de certa forma, vai perder o controle, né? Vão triplicar-se os casos, né? Porque de uma criança, quantos podem ser, né? E daí a criança, na verdade, não é que ela que vai ser quem vai ficar doente. Às vezes a criança não vai ter nada, né? Então, em se tratando das crianças de educação infantil, muito mais difícil esse retorno, porque você fazer com que a criança de educação infantil não toque no colega, né? Não toque na máscara, não toque no rosto, né? Automaticamente as crianças nessa idade, tudo vai para a boca, né? Então, o contágio, ele se dá muito mais rápido. Então, assim, a gente está refletindo, a gente está analisando e elaborando tudo para que quando a gente puder retornar, a gente retorne com segurança, né? Porque nós temos consciência de que o processo de aprendizagem, ele não está parado. E ele está acontecendo, os alunos estão aprendendo, estão tendo aula, né? Então, não tem o porquê da gente se desesperar e voltar de forma insegura para colocar em risco a saúde dos alunos, a saúde das famílias e de tantos professores e a comunidade em geral também. Nós precisamos ser muito responsáveis com as nossas decisões. Então, por enquanto, nós não temos data, tá, Carla? Assim que nós tiver, nós sempre vamos comunicar os nossos pais, a nossa comunidade. Então, um convite para que os pais respondam à pesquisa, para que a escola possa ter uma noção, tá? Mas tudo está sendo preparado e organizado para que, quando pudermos, de fato, fazermos com segurança.